A gente, com Chiquititas, a gente ficou 4 anos, morando 4 anos que não tinha nem férias, que eu lembro que eu coloquei no contrato no último ano, não me davam férias. Então eu cantava, dançava e ficava lá. Nas férias vinha pro Brasil e trabalhava. Ia pra Via Funchal. Fazer show. Então assim, não tive, botei no contrato. Eu falei, gente, não renova, eu tô cansada. Então a gente chegava na Van pra gravar, tinha aquela Ferrari Spider vermelha, a gente falava, Diego tá na área. Maradona? Sim, várias vezes a gente cruzou com Maradona. E passava Chiquititas na Argentina, que era um sucesso absurdo. Então venderam, eu acho que o Silvio, naquela época, ele foi visionário, porque ele queria que a novela, ele queria comprar a novela, e eu acho que na Telefé era uma forma deles terem o domínio total sobre o produto Chiquititas. A pergunta que sempre rolava e que você falou, por que gravar na Argentina? Porque era mais barato. A novela aqui, um capítulo custa $100 mil, lá custava 40 mil. Shakira estava namorando com o filho do presidente, né? Ah, é mesmo? Você sabe quem é que tava lá muito também? Nesse corte do Retiro que eu disse, Flávia Monteiro, a professora Carolina de Chiquititas e Nelson Freitas contam bastidores da novela infantil que conquistou o Brasil. Flávia e Nelson ainda falam sobre as gravações na Argentina, os encontros com Maradona e Shakira e relembram histórias com os atores e atrizes de Chiquititas. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Falamos. A Flávia Monteiro hoje aqui é um luxo gigante pra nós. É uma coisa assim, eu particular, você tem suas histórias com ela. Eu não quero saber das suas. Pois é. Ela fica debutante das suas. Tá bom, vocês fizeram novela. Isso, tudo. E nós fomos par romântico. Olha só, rapaz. Nós fomos par romântico. Em quê? Não, Conta sobre, vai. Chiquititas, não. Em primeiro Em lugar, né, Chiquititas? gente? É uma honra, mais do que uma honra estar aqui nesse podcast, a convite desses dois que eu amo de paixão, pra gente bater esse papo gostoso, né? Relembrar, rir. Claro, meu amor. Porque a diversão já começou já no back, né? No back. Não, eu desde ontem, eu falei pra ele, eu falei pro seu, eu tô que nem criança, assim, tá esperando a festa, sabe como é que é? Criança corre de um lado pro outro, eu tava em casa correndo pra você tem tudo, eita, vamos encontrar aquele povo, Flavia Monteiro, Buenos Aires, que nós vivemos em Buenos Aires, aquela loucura que foi... Eu não sabia que tu tinha sido Chiquitita. Pô, meu irmão. Ele é o professor Fernando, ele é o cara da Chiquititas. Era pau, mas eu fiquei 2 anos e meio na novelinha, foi um sucesso. Mas tu era professor ou parro, mano? Eu era médico, era médico. Ah, médico. Não, mas... Doutor Fernando Brauser. Professora que me chamavam a mim. Você que era Mas professor. o Nelsinho, ele conquistou a criançada num tamanho, né? Quando ele entrou, assim, um ator para fazer a novela e tal, mas ele foi conquistando com esse jeito, Nelsinho Freitas de ser. Criança se ilude. Puta, ó, piel de gallina, como eles dizem. Tô com piel de gallina. Nossa, mas assim, ele conseguiu conquistar o coração de todas as crianças que nem a tia Carolina conquistou. Então era assim, era muito forte. Você filmava esse onde? vínculo Aqui ou na dos dois. Argentina? Eles estavam na puberdade. Ah, na Argentina. Eles estavam na puberdade, tem os meninos, que a gente encontrou lá, o Mosca, o Pierre, Areta, Fernandinha Souza, então Carla Dias. Eles estavam todos assim, descobrindo as coisas, nascendo pelo, sabe? E querendo namorar, e aí perguntava como é que não é. E aí a gente dizia, peraí, vamos devagar. Não, só fala pra aí como é que é. Mas eu quero, eu digo, calma, rapaz, respira. Ainda não faça justiça, faça só justiça com as próprias mãos. E é o legal que a gente era meio que o pilar deles, né, Nelsinho? A gente era referência. Mas só assim, fala pra sabe? mim aqui, filmava aqui e lá? Não, bem lá. Era só lá. A gente só morou lá. Era a produção argentina, Lá, vocês ficaram... Eu fui em primeiro, né, porque a novela começou 1 ano antes, que aí tinha um outro par romântico meu, que era o Alex Ben, que inclusive está passando agora a reprise da novela, da nossa novela. No Mais SBT. Tá no Mais SBT. Então, as pessoas que não viram... Chiquititas. Então, as pessoas que, não viram, na realidade, que não viram, têm a oportunidade de ver, principalmente essa geração nova, que vê Chiquititas da segunda versão, que está no Netflix, agora eles estão vendo a primeira versão, que é a original, que é a versão dos pais, né? Porque é a geração dos pais que cresceram com a gente. Isso. Né? Então, assim... Hoje está com 35, 40 anos, exatamente. são pais de família, têm filho. E eles que naquela época, a novela foi 27, 28 anos atrás, imagina, até hoje a gente encontra com o pai, com a mãe, que fala assim, meu Deus, eu queria que você fosse meu pai. Não. Pra ela, eu também queria ser minha mãe, me leva pro orfanato. Eu não quero ficar com meus pais, eu quero ficar com vocês, né? Porque a gente vendia, assim, a pergunta essa... Desculpa te interromper, mas a pergunta que sempre rolava, e que você falou, por que gravar na Argentina? Porque era mais barato. A novela aqui, um capítulo custa $100 mil, lá custava 40 mil. Mas a novela é Mas argentina. não era só por causa do barato, era do barato também, mas também é assim, a Telefé
Cris Moreno, que é a detentora, que foi quem criou Chiquititas, que é a dona de tudo, né? A Cris, que fez as músicas, a novela, fez Rebeldes, ela criou Floribela, toda essa gama do universo infantil e adolescente, ela era Fera massa. a fera. E passava Chiquititas na Argentina, que era um sucesso absurdo. Então venderam, eu acho que o Silvio, naquela época, ele foi visionário, porque ele queria que a novela, ele queria comprar a novela, e eu acho que na Telefé era uma forma deles terem o domínio total sobre o produto Chiquititas. Então, tem essa coisa, acho que, do valor, e também, acredito, Nelsinho, que também tem essa coisa de você poder dominar o produto Controlar debaixo tudo. da sua asa. Lá na E essa Telefé, mulher porque ela era que fez, casada com o ela é da Jack Levite, onde? né? Ela era qual? Eles Ela era o quê, essa mulher? Dona da Mas da onde ela é? Alemã, italiana? Na Argentina. Ah, ela é argentina, então é isso. E a filha dela fazia o meu papel, que Aí, era a Romina é por Gianni. isso, pô. A mulher argentina, eu quero que faça aqui na minha terra, pô. A Jorge Amado foi filmar na Iugoslávia. Por que Jorge Amado não filmou na Bahia? Porque ele não era Iugoslávia, né? Bahia. Então tá respondida. E a gente curtia muito aquela onda de morar em Buenos Aires, ali tava... Imagina. Bola tava um por um, Nossa, as Carlos um por Menem, um. que tava mandando naquela época. Exatamente. Carlitos Dias. Shakira namorando o filho do Carlos, ele chegou a namorar com ele na época. Então, E outra, como eles faziam o programa? Shakira? Shakira estava namorando com o filho do presidente na época. Ah, é mesmo? É. Shakira ou danada, hein? Você sabe quem é que tava lá muito também? Eu me lembrei que a filha dele fazia Cebollitas, que era uma outra novela lá na Nossa, Telecel. você agora desencavou. Cebollitas. Então a gente chegava na Van pra gravar, tinha aquela Ferrari Spider vermelha, a gente falava, Diego tá na área. Maradona? Sim, várias vezes a gente cruzou com o Maradona, Ei. tinha foto com ele. É mesmo? Ele não sabia o nome da gente, ele é brasileira. Falou com... Hablate com Careca, mandaste um abraço mío. Careca. Careca. Ele era muito amigo do Careca lá do Nápoles, né? Ah, é? Que loucura. Foi uma loucura essa Fase saída boa, dele com o né? Renato. Mas que E fase aí- boa do caramba. Pois é, e aí, assim, ele ficou com essa coisa desse par romântico que fez super certo, então não tem como a gente parar na rua. Ah, É verdade. Nelsinho é o Fernando, Flavinha. eu sou a Carol, eles chegam primeiro, né? eu gosto sempre de relembrar isso, mas a gente aqui mais ou menos está na intermediária das coisas, né? Entre gerações. E sempre o sentido de que existia a família entre nós. Chamava-se a família do teatro, a família dos atores. Era uma família mesmo, no bom sentido da palavra, com a família com brigas, com desavenças, com não sei o quê, mas com uma solidariedade absoluta. Né? E isso eu tive a alegria de poder ter chegado muito novo e ter conhecido toda uma geração que já se Com foi, certeza. mais velha, mas porque E que foi e abraçado. que dava esse sentimento Que é engraçado, que eu não sei se hoje ainda tem, desculpa, Nelsinho, que hoje não tem, né? Não, mudou muito. Mudou, né? Mudou muito. As relações, E né? a gente passa, às vezes, mais tempo com essa família que a nossa do mesma. teatro, da televisão, do que a nossa própria. Você vai com uma novela, você chega lá meio-dia, sai 9 horas da noite, e aí você vai ler capítulo. Esse cara está ensaiando agora para fazer o Chateau, a vida do Chateaubriand. São 10 horas de ensaio, musical, 10 horas de ensaio. Como é que volta para casa? É mais tempo com a família do teatro. Que nem a gente, com Chiquititas, a gente ficou 4 anos morando, 4 anos que não tinha nem férias, que eu lembro que eu coloquei no contrato no último ano, não me davam férias. Então eu cantava, dançava e ficava lá. Nas eu férias trabalhei- vinha pro Brasil e trabalhava. Ia pra Via fazer Funchal. fazer show. Então, assim, não tive. Botei no contrato. Eu falei, gente, não renova, eu tô cansada. Eu tô cansada, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu queria mais, mas eu tava muito cansada. Aí botei no contrato. Não. Falei, então, 20 dias de férias. Eu não vou fazer a novela se eu não tiver 20 dias. Olha o meu pedido. Eu só quero 20 dias de férias. Foi quando eu fui pra Austrália. No ano. Com o Lissandro. Meu Deus, tu foste pra Com o Austrália. Lissandro. Pra quem não sabe, Lissandro Também tô. mora lá, é brasileiro a vida inteira. Um beijo, querido. E fez uma participação nas Chiquititas e na época estava brincando com câmera. E então ele que fazia minhas fotos, ele que me fotografava e tal. E hoje Ela de Buenos Aires. virou um fotógrafo. Ele fotografia as estrelas de É. todas de Buenos Aires. E Tem um começou- estúdio incrível, é super bem relacionado. É um Agora a pessoa também não dá para entender. A garota quer férias e vai para a Austrália, longe pra Eu queria ir lá pro raio que eu quase fui. Sabe por quê? Porque na época eu ganhava dinheiro, né? Tava ganhando dinheiro, tava solteiro, não sei o quê. Falei, eu quero ir pro lugar mais longe que tem. Foi isso, né? Foi. Eu podia ter ido pro Japão, não sei o quê. Falei, eu quero ir pro lugar mais longe, que eu tô louca pra conhecer a Oceania. Aí eu falei,
qual é o lugar mais longe? Oceania, pra lá que eu vou. Aí fui Austrália, Nova Zelândia e aproveitei e fomos para a Polinésia Francesa, numa ilha. eu me lembro, Lembra disso? agora lembrei tudo. Todo mundo queria Bora Bora, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero a mais deserta, porque na época Tia Carol bombava. Então, eu queria férias mesmo, não queria que ninguém me Ninguém te visse. Eu queria num conhecer. lugar que eu pudesse ter respiro, porque aqui no Rio eu descia, eu tinha que andar com segurança. É mesmo, é? Era, né? Era um escândalo, era um Nelson, fenômeno. uma- né? foi um, Foi um fenômeno, Não, né? a gente era popstar, não podia andar. Foi um não. fenômeno, assim, um dos casos, assim, que eu conto, que foi uma das coisas que mais me impressionou, que eu entendi a força da novela Chiquititas no Brasil e a força que ela teve com as crianças e mães, no tom geral, quando a gente veio fazer o show. Descemos no aeroporto, as crianças todas de Chiquititas, porque era uma obrigação delas, era viajar sempre vestidinha de personagem. E eu de Tia Carol. Então a gente desceu no aeroporto, pega a mala, não sei o quê, Patrícia, que era a nossa produtora executiva, abre aquela porta do saguão pro desembarque. Quando a gente abre, Um mar de gente. ela olhou e falou assim: não, será? Tinha Ela gente aguenta. pendurada assim no tempo, mas era um mar, era um Maracanã dentro do aeroporto. Corta para, ficamos 1 hora lá dentro, teve que esperar pedir batedor, cordão de isolamento, chama a polícia, bota pra gente poder conseguir sair do saguão até o ônibus. De O uma ônibus certa fazia- forma, não só a gente não tinha ideia do que estava acontecendo aqui, mas os produtores, por sua vez, também não. Então, por isso, essa surpresa, né? Chegar no... Irmão, a primeira vez que a gente veio, quando eu fui pra lá com vocês, depois que eu substituí o Alex Ben, porque o Alex Ben, ele era argentino e ele falava português. Mas ele falava português assim, Flávia, poxa, nós vamos chegar na praia, você é meu carinho, meu amor. Ele tinha um jeitinho, né? Tinha um sotaquinho, né? Não é Flávia, é Carolina, você não pode fazer isso. Ele falava português, Bem. mas com aquele sotaque argentino. Aí eu substituí, quando nós chegamos aqui, velho, nós fomos pra Guarujá, no Hotel Casa Grande. Pra gravar, sabe o quê? O fim do ano. O fim do ano. O clipe e cenas da O novela. clipe de final do ano. Aí desceu, meu irmão, a gente desceu a Serra de Santos num ônibus, etc e tal, com um monte de carro atrás. Era tipo assim, Uma caravana. uma caravana. Tinha uns 20, 30 Que carros. coisa, hein? Cheio de criança e as mães, pais dirigindo, e ficava um hotel, a gente não podia botar a cara fora do E você sabe que eu cruzei algumas vezes com algumas pessoas que estavam lá. Ai, eu tava lá, Eu eu tava fui no lá, Guarujá, que eu peguei, tirei foto com você. Teve umas que conseguiram, porque se hospedavam no hotel. No hotel pra Pra ficar. poder ficar perto da gente. Olha que curioso. E aí, E hoje, mãe de Sofia, essa gracinha casada com Avner, que é um queridíssimo também. Avner. Esse seu marido é um lembro do Galvão. Avner. Galvão fazia. Tem uma história com o Galvão que eu preciso contar. O Galvão, querido, tanta saudade. Nós aqui, nós três, temos uma história muito forte com a vida do Galvão. E teve uma época, depois que a gente fez a novela, que Flavinha veio, estava no não. Rio, Ai, e a gente Nelson. morou junto. Gente, tava eu morei num junto com o apartamento Nelson. grande. Eu estava num apartamento grande, ela estava indo pra cá, vamos pra cá. E começamos a morar junto. E as pessoas achavam que a gente até tinha um carro. Nunca tivemos nada. Nunca tivemos nada. E aí, eu tava de noite no meu apartamento, acho que era no quarto, quinto andar, ali na Gávea, e eu tô ouvindo uma bagunça, um barulho lá embaixo. Um barulho lá embaixo. Mas o Galvão estava com ela, estavam num bar, e ele levou ela pra casa. E eu escutava a Flavinha dizendo assim: eu não vou dar pra você, Galvão. E o Galvão, mas a gente é amigo, não pode dar mesmo. Então vai dar pra inimigo, Flávia. Mas eu não vou dar pra você, Eduardo Galvão. Flávia Monteiro, eles falavam no Rio de Janeiro, o que é isso? É porque eles o que é isso? Vocês são pessoas públicas. Flávia, chapa dentro. Galvão, Gente, eu Que nunca coisa mais esqueci maravilhosa. essa cena. eu tive que abrir a janela e Ai, meu Deus. aí embaixo. Não, A cara do não, pai. Eu não maravilhoso. vou dar pra você, Galvão. E ele presenciando tudo, e o mais doido, assim, eu fui também para um carnaval na Bahia. Ah, E aí, carnaval na tava. Bahia, Virna, vamos pra Bahia, Galvão, eu. Virna. Vamos pra Bahia. Jogadora de vôlei, pra quem não sabe. Vamos pra Bahia. Eu falei, gente, mas não tem onde ficar, porque a Virna só ia chegar no fim de semana. Aí o Galvão, vamos comigo. Eu vou ficar lá no Asa de Águia, Sim, no Durval Leves. no Durval. Eu vou sempre, não sei o quê, vamos comigo. Eu falei, mas Galvão, então tá, então vou com você. E tô achando que chegando lá, ia ter um lugar pra eu ficar. Não. Claro. A gente chegou, eu e o Galvão, todo mundo achava que a gente tinha Um hotel? Não, cara. a casa, que a gente tava Namorado. junto. É. Porque você não pode chegar junto Foi com de um homem. casal, As é. pessoas não entendem que existe relação de amizade entre mulher e E homem. homem, é difícil.
E existe. Exatamente isso. Existe pra Então caramba. sempre acham. Também da sociedade de uma forma geral, inclusive. Não é? Pô, isso, o pessoal, muita gente não acredita mesmo, acha que Entendeu? A gente tem um caso. Vocês não prestam. E E aí a gente vocês foi. chegaram Aí eu no- cheguei lá, no Durval, tá não sei o que, né? E falei assim: o quarto de vocês é esse. Ah, É uma Galvão cama de adorou. casal, né? Mas ele adorou. Eu falei: olha só, Galvão. Vai pra isso. Olha só, Galvão. A gente vai dormir junto aqui nessa cama, né? E eu sempre brincando com ele, porque o claro. Galvão sempre fica jogando aquelas piadas, né? Achando que vai tirar uma casquinha, mas Ficou ali, lá, meu irmão, colou. me sacaneando. Eu falei, olha só, a gente vai dormir nessa cama. Eu, olha, Galvão, tu não me vem com gracinha de madrugada não, hein? Me vem com Tu gracinha. não me venha com gracinha não pra cima de mim. Não sei o que, todo mundo achando que... Bom, corta para, na hora de dormir, a câmera é enorme. Galvão quase caindo, despencando lá na ponta, e eu quase caindo, despencando lá. Aí eu acordei, ela falou, pô, Flavinha, você tava com medo de mim? Porque tu não se mexeu, cara. Tu passou a madrugada inteira assim, que parecia que tava morta. E ele pegando a meninada toda, Claro. que ele adorava uma... Ele era... gostava das ninféias. Gostava das ninféias. Faz uns Gostava de menininha nova. 24 anos, ele já era velho. Ele era muito engraçado, porque a gente sentado no bar assim, e aí passa uma garota e olha, ele fala assim, porra, coisa escrota, porra, fica comendo as meninas com os olhos, porra, para com isso. Aí passava outra pro lado dele. Eu falei, é só você que pode. Eu falo, ninguém pode mais olhar. Ai, querido amor, que Deus tenha, né? A pessoa que morreu que mais continua vivo na minha É vida, verdade. porque Você eu pode não ser. associo ele com morte. E você sabe que pra mim ele viajou. É. Eu penso no Galvão todos os dias da minha vida. Olha. Lembro dele todos os dias. É uma coisa assim louca. Então, É uma foi um paixão, cara né? que tem o. O Nossa. cara que Tem expressões, tem coisas na vida que a gente lembra dele o tempo todo. Ele dizia alguma coisa que ele imitava o Ney da Toca, aliás, era Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.